queridos irmãos e irmãs, por estar aqui hoje. Grande privilégio. Deus me obrigado. Oremos. Pai Santo, Deus Criador do Universo, Deus que nos criou, nos perdoou, nos amou primeiro. Deus que pagou o infinito preço por cada um de nós, que nos conhece do início ao fim, anseia cada um de nós. Obrigada, Pai, por nos trazer aqui, a Tua presença na Tua casa, um privilégio de adorá-lo, de conversarmos sobre a Sua palavra. Lamparina para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Com o Senhor somos mais do que vencedores. E o amor lança fora todo medo. Mantenha-nos firmes, Pai, sempre com os olhos em Jesus, contemplando e sempre transformando. Se eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando o projeto de distribuição em massa do livro Grande Conflito foi anunciado oficialmente pela Igreja, o mundo ainda vivia os reflexos da pandemia de Covid-19. Mas, apesar disso, os pedidos feitos pelas sedes administrativas da Igreja começaram a chegar já em meados de 2021. Mas o que uma editora pode fazer se não tiver papel, a sua principal matéria-prima? Ocorre que, além da pandemia que estava abalando o mundo, surgiu, alguns meses depois, outro complicador: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Acontece que o papel que é utilizado para a impressão do livro missionário não é fabricado no Brasil. A principal fornecedora dessa matéria-prima era uma empresa da Finlândia. O papel que é importado pela Finlândia, ele vem das florestas russas. E diante de todos esses fatores, essa empresa não tinha condições de atender toda a demanda que a CPB necessitava. E o que fazer diante de um impasse como esse? Bem, foi nesse contexto que a liderança da Casa Publicadora Brasileira se reuniu e convocou os seus servidores à oração. Enquanto a CPB orava em busca de papel, de solução para esse grande desafio, na produção nós tivemos que correr atrás dessas opções. E uma delas foi buscar exatamente um fornecedor que antigamente fornecia papel de revista para nós. Esse fornecedor, infelizmente, disse que não tinha condições de nos atender, mas tinha um novo papel que eles tinham desenvolvido. E nós pedimos então para conhecer esse novo papel. Essa indústria é aqui do Paraná, bem próximo da Casa Comunicadora, está aqui a 300 km de distância, enquanto o nosso papel original estava a 4 meses de distância. Nós tínhamos um desafio de prazo, o volume de produção era muito grande, quase 4 vezes o volume dos livros missionários anteriores. Então nós fomos conhecer esse papel. E aí pedimos para a empresa mandar uma bobina para nós. No dia seguinte, eles mandaram essa bobina, nós colocamos a bobina em máquina e o papel funcionou muito bem. Conferimos as especificações, eram praticamente as mesmas do papel que nós importávamos da Finlândia. Então isso para nós foi muito bom, foi uma alegria vermos que Deus estava respondendo às orações. Nos planos de Deus, há vários meses atrás, essa empresa já havia começado a desenvolver um papel que serviria para nós. A gente não sabia, mas Deus já tinha a solução. Quando nós oramos, Deus abriu os nossos olhos para vermos aquilo que Ele havia feito para prover o papel necessário. E aí nós tínhamos uma segunda questão para lidar com o fornecedor. Quanto de papel eles poderiam nos fornecer? E eles disseram que poderia fornecer o quanto nós precisávamos, pois era uma linha nova de papéis e eles não tinham ainda clientes para esses papéis. E aí nós pudemos começar imediatamente a produção
do livro missionário Grande Conflito. Deus está à frente e Deus conduziu tudo da melhor forma possível para que a gente pudesse ter todos os materiais necessários, principalmente o papel, aqui na Casa Publicadora. Não suficiente tantos milagres, Deus ainda multiplicou o nosso sonho. E era de imprimir 10 milhões de livros, e no final chegamos a 27 milhões. Por isso nós agradecemos a Deus pelo cuidado que tem com a Casa Publicadora e com a Igreja Adventista. De lá para cá, não faltou mais papel. E olha que para imprimir todos os 27 milhões de exemplares do livro Grande Conflito, que serão produzidos até o fim de 2024, se precisará de 8.000 toneladas de papel. A boa notícia é que toda essa matéria-prima já está estocada aqui na CPB. Por tudo isso a gente percebe que ao longo da história, Deus continua se mostrando fiel àqueles que colocam no coração a missão, o desejo de participar da obra, de pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Agora chegou a hora de retornarmos juntos, através dos dízimos cefados. Abençoe a cada pessoa aqui, representando suas famílias. Abençoe os dízimos, as ofertas. Faça com que elas sirvam para colaborar com as necessidades de teus filhos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Bíblia fala que a gente não se tornar como criança, a gente não entra no céu. Bom dia, crianças. Ah, tá. Agora sim, tem um monte de criança. A nossa história de hoje tem como título um título muito interessante. Não corte o meu cabelo. Sabia que a gente tem crianças, pessoas com vários tipos de cabelo? Crianças, levantam. Levanta e vem aqui na frente, dá uma olhada para as crianças grandes. Pode vir aqui na frente. Levanta e olha todo mundo para a congregação. Olha para as crianças grandes. Olha quantos tipos de cabelo nós temos aqui na igreja hoje. Olha os cabelos. São vários, né? Um diferente do outro. Alguns lisos, outros encaracolados, outros cacheados, outros tipo seco em cima, caixinha na ponta. A gente tem vários tipos de cabelo. Vamos sentar? Podem sentar agora. Vocês viram um monte de cabelo. Um mais bonito do que o outro. Não tem um mais bonito do que o outro. Meu cabelo, por exemplo, no calor ele fica odioso aqui, aqui. Mas é bonito do mesmo jeito que ele não diz. Eu gosto do meu cabelo. Eu gosto de mexer com o meu cabelo. Esse parte do cabelo liso, tudo você tem que prender. O cabelo liso nada fica solto. Você pode fazer trança, você tem que prender. Se você for fazer caixa, não fica. Então, o cabelo liso tem que ser desfrutado, mas é bonito. Os de vocês são lindos, mais bonitos do que os meus. Mas a nossa história é muito legal. Manoá era casado com uma mulher que era muito temente a Deus. E ela adorava, amava Deus. Só que o que aconteceu? Ela estava muito triste porque ela não podia ter filhos. E o sonho de toda mulher quando se casa é ser mãe, ter filhos. Eu tenho 2, ainda não chegaram, daqui a pouco estou aqui. O que aconteceu? Manoá ficou muito triste por ela, que queria também ser pai. Aí, veio hoje e falou para ele, não se preocupa não, que ela vai ter um filho. Deus ouviu sua oração. Só que você vai me fazer um favor. Sabe qual foi o favor que o anjo pediu para eles? Você vai ter um menino, só que você não pode cortar o cabelo. Você não vai cortar o cabelo dele. E isso nem dá vinho para ele, ele não pode beber. E o nome dele vai ser Sansão. Muito bem. Sansão nasceu. E foi crescendo. E seu cabelo foi crescendo também. À medida que o cabelo ia crescendo, sua força ia aumentando. Porque a força de Sansão estava onde? Nos cabelos. Sansão venceu um leão, derrubou uma porta de uma maneira bem grande. Você imagina o tamanho dessa porta bem grande? Sansão foi lá e venceu. Só que o povo queria saber. O povo, deixa eu só pegar minha palinha, esqueci só um detalhe. Muito bem. Eu sabia que eu precisava olhar pela palinha para não falar errado. Os filisteus estavam bravos, porque eles queriam saber de onde vinha a força de Sansão. Só que eles não sabiam. Aí, o que aconteceu? Sansão tinha uma moça que ele se apaixonou, que o nome dela era Dalila. Eles falaram assim, eu te dou um monte de joias, de moeda, o que você quiser, desde que você me fale da onde vem a força de Sansão. Ela ficou tentada? Ficou. Joias, dinheiro, um monte de moeda naquela época, era moeda de prata, valia muita coisa. Roupas caras. Imagina. O que ela fez? Ela chegou até Sansão e falou para Sansão, Sansão, me conta, qual o segredo da sua força? Ele falou que se amarrasse ele perderia a força. Ela amarrou ele de noite, ela gritou, os filisteus chegaram, ele se soltou e nada. Ela falou para ele, Sansão, você me deixa triste, você não me conta, eu quero saber, da onde vinha a força dos seus cabelos? Sansão falou outras coisas com ela, que ela também fez e não adiantou. Ela falou assim, você não gosta de mim. Se você gostasse de mim, você me contaria de onde vinha a força dos seus cabelos. Só que dessa vez, Sansão fez o quê? Contou. Meu cabelo nunca foi cortado. Se cortar meu cabelo, eu perco as minhas forças.
E o que aconteceu? Ela esperou ele dormir, foi lá e cortou o cabelo. Sansão cortou os cabelos. Ela gritou para os filisteus. Os filisteus vieram, ele não pôde fazer nada, perdeu a sua força. Lembra que o anjo falou que não era para cortar o cabelo? Então, cortou-se os cabelos, Sansão perdeu a força, foi levado preso. Só que aí, por que eu contei essa história? Porque é o seguinte, a nossa força, muitas vezes, não está nos nossos cabelos. Está aqui, ó. Quando a gente dobra o nosso jubilho, pede para o Papai do Céu, Senhor, me dê força para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para enfrentar as pessoas que não gostam de mim. Então, quando você tiver dificuldade e precisar de força, dobre o seu joelho, junte as suas mãozinhas e peça para o Papai do Céu. É Ele que tem a força necessária que nós precisamos para enfrentar o nosso dia a dia, ok? Vamos orar, crianças? Posição do coração. Querido Papai do Céu, muito obrigado, pois sabemos que é o Senhor que nos dá força para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Pedimos agora que venha nos abençoar, que nós possamos sempre confiar em Ti, em meio às dificuldades. Nos abençoamos ao que nós pedimos, não por mérito de nós, mas porque deste fruto nossa Cristo. Amém. Vamos cuidar do papai e mamãe? Com o nosso coração cheio de louvor e gratidão ao nosso Deus, nós nos colocaremos de pé para cantar o hino 328, Meu Deus e Eu. Oremos. Pai amado e grandioso é o teu nome. Somos gratos a Ti por estarmos aqui
neste momento de adoração, de louvor, que nós venhamos a cada dia entender a Tua majestade, a Tua divindade, o Teu poder e entender que o Senhor é o nosso Redentor. Que nós venhamos a cada dia Te colocar à frente das nossas decisões. Sabemos que passamos por um mundo onde a dor e o sofrimento nos afligem, mas nós temos a certeza que ainda que o céu e a terra passem, o Senhor estará conosco. Permaneça neste momento, aceite a nossa adoração, o nosso louvor, a cada família aqui representada. O Senhor conhece o desejo individualmente de cada um aqui. Atende os nossos pedidos de acordo com o Teu querer. Que nós venhamos dar ouvidos à voz do Teu Santo e Bom Espírito, para que assim tenhamos clareza do que o Senhor espera de cada filho Teu. Fortalece-nos como parte do Teu povo. Tudo isso é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força para vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida em bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do
Sobre todo nome é o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não outro igual ao doce nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa belíssima mensagem, que o Senhor continue abençoando a Isabel, não é? Para esse louvor tão gratificante também para o nosso coração. Nós estamos felizes com a presença da doutora Cristiane Badini Dias. Por favor, doutora. A Cristiane, ela chegou cedo aqui, eu fiquei muito feliz. Né? Nós conversamos durante essa semana, e de mulher para mulher assim, não é? Foi bem tranquilo. E louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês, pela presença dela, que aceitou tão bondosamente o nosso convite para trazer o pão da vida nesta manhã. A Cristiane, ela é oftalmologista, né, da igreja de Pinheiros. Portanto, o nosso o santo que está elaborando essas palestras com a Jane já pode aqui conversar para trazer uma palestra para nós no sábado, aí que vão agendar. Depois conversa, tá bom? Deus te abençoe e te ilumine. Eu tenho que confessar aos irmãos que eu sou uma cristã bem nova. Eu comecei a ler a Bíblia em 2020. Nunca vi a Bíblia. Nunca fui frequentar nenhuma igreja. E quando eu comecei a ler, eu não consegui mais parar. Depois que eu terminei, eu comecei a procurar a igreja por um ano. E quando eu encontrei uma igreja que tinha na sua doutrina tudo aquilo que eu lia, fiquei tão feliz. Eu vi um pregador americano uma vez falando que quando ele teve uma experiência semelhante a mim, ele falou, vou entrar na igreja, vai estar todo mundo com aquele reluzente, que nem o rosto de Moisés. Mas essa foi a minha sensação mesmo quando eu conheci a doutrina da igreja. Quão feliz eu estava. Quanto eu agradeci a Deus pelo seu zelo, por manter o seu povo, por manter a verdade. E eu conheci a verdade e amei a verdade. O tema de hoje será pequenas coisas. Eu vou ter que ler uma parte razoável do sermão, infelizmente, porque são muitos textos muito bons de Ellen White, não tenho como colocar nas minhas próprias palavras. Que o Senhor me ajude para que eu não seja monótona, mas que a riqueza do texto dela possa encontrar abrigo no coração de cada um de vocês, porque achou no meu também grandes verdades, pequenas coisas, grandes verdades. É natural para nós utilizarmos a maior parte do nosso tempo pensando em coisas grandes problemas, grandes sucessos, grandes conquistas, e deixamos de dar atenção às pequenas, às coisas simples. E essas pequenas coisas, em geral, ou sempre, têm consequências muito boas ou muito más. Desde o início da nossa história, as pequenas coisas determinaram a modificação do futuro da humanidade. Será que as mesmas pequenas coisas
que foram teste para os nossos primeiros pais, se prolonguem até os nossos dias? Eu posso dar as referências, mas eu prefiro que vocês leiam o livro todo. A onda de desgraças que resultou da transgressão de nossos primeiros pais é considerada por muitos como uma consequência terrível demais para um pecado tão pequeno. E acusam a sabedoria e justiça de Deus em sua maneira de lidar com o ser humano. Eu mesma tive uma experiência parecida com uma familiar muito querida. E quando eu estava conversando com ela sobre a veracidade histórica de Gênesis, ela me respondeu com toda sinceridade: filha, ela me chama de filha, apesar de ser minha madrasta, eu não consigo acreditar que Deus se afastaria de nós por ter comido uma fruta. No entanto, se olhamos mais profundamente para esta questão, poderíamos discernir o erro. Deus criou o homem à sua semelhança, livre do pecado. A terra devia ser povoada com seres apenas um pouco inferiores aos anjos. Mas sua obediência seria aprovada, pois Deus não permitiria que o mundo se enchesse daqueles que desrespeitassem sua lei. Contudo, em sua grande misericórdia, não designou uma prova severa. E a própria leveza da proibição tornou o pecado excessivamente grande. Se Adão não pôde suportar a menor das provas, não poderia ter resistido a uma prova maior, caso houvessem sido confiadas a ele maiores responsabilidades. O segundo ponto que a irmã White chama a atenção, além da leveza da prova, se tivesse sido designada a Adão alguma prova grande, então aqueles cujo coração se inclina para o mal se desculpariam dizendo: isso é uma coisa trivial, e Deus não é tão exigente a respeito de coisas pequenas. E haveria contínua transgressão em coisas consideradas insignificantes, que passam sem censura entre os seres humanos. Entretanto, o Senhor deixou claro que o pecado, em qualquer degrau, é ofensivo para ele. Em Mateus 5, Jesus, ao falar do cumprimento da lei, nos dá vários exemplos do perigo de deixarmos germinar pequenas coisas, sementes, para o mal nos nossos pensamentos. E incluiu, inclusive, assassinato, adultério, insulto, pois ao pensarmos, o pecado já é cometido nos nossos corações. Em Romanos 12, versículo 2, lemos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em grego está escrito metanoia. É uma mudança para a mente de Jesus. Não reagir com a natureza carnal, mas com a natureza espiritual. Ao recebermos um insulto, respondemos com perdão. Com uma agressão, mostramos essa outra face. Para Eva, desobedecer a Deus, provar o fruto da árvore proibida e tentar o esposo a também transgredir, pareceu algo pequeno. Eram tão amados, um jardim tinha feito para eles. No entanto, o pecado deles abriu as portas a uma enxurrada de desgraças sobre o mundo. Quem
ninguém pode saber no momento da tentação as terríveis consequências que poderão resultar de um passo errado. Quantas vezes, não? Pequenos atos se tornam uma catástrofe. Nem sempre nós somos testemunhas dessa catástrofe, mas somos os responsáveis. Muitos que ensinam que a lei de Deus não está em vigor para o ser humano insistem que é impossível obedecer aos seus preceitos. Se isso fosse verdade, porém, por que Adão sofreu a pena da transgressão? O pecado de nossos primeiros pais acarretou a culpa e a tristeza sobre o mundo. E se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, a raça humana teria mergulhado em irremediável desespero. Que ninguém se engane, o salário do pecado é a morte. A lei de Deus não pode ser transgredida hoje com menor impunidade do que quando foi pronunciada a sentença sobre o Pai da humanidade. Se fizermos uma jornada rápida por algumas histórias bíblicas, talvez possamos entender um pouco mais as consequências das decisões nas pequenas coisas. Porque o primeiro exemplo é Ló. E eu gosto muito da história de Ló, porque eu acho que de todas as histórias, até porque é citada nos evangelhos sinóticos, ela é a que mais vai espelhar a nossa experiência nos últimos dias. Não é que trouxe toda a sua família, não destruição de Jerusalém, todos os cristãos foram salvos, mas Ló não. Ló teve que deixar tudo para trás. Ló teve que deixar a família, as posses, e partir somente pela misericórdia de Deus e pela oração de Abraão. Em Lucas 17, versículos 28 e 30, lemos: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. A última noite de Sodoma, linda imagem que Ellen White nos traz, estava se aproximando. As nuvens de vingança já lançavam sombras sobre a cidade condenada. No entanto, o povo não percebeu. Naquela beleza de paisagem, era apenas mais um dia. Enquanto anjos se aproximavam em sua missão de destruição, as pessoas sonhavam com prosperidade e prazer. O último dia foi como todos os outros. A tarde caía sobre cenas de encanto e segurança. O fuscor da tarde havia traído para fora de casa os habitantes da cidade, e as multidões, em busca de divertimentos, passavam de um lado para outro, preocupadas com os prazeres daquele momento. O que vemos agora, não, irmãos? Num olhar mais profundo, podemos aprender lições de Ló para os nossos dias, em relação ao que Deus espera de nós. Na praça, Ló encontra os dois estrangeiros. Ele não sabia do verdadeiro caráter deles. Tampouco que eram anjos, mas estava acostumado a ser bem educado e hospitaleiro. Isso fazia parte de sua religião, pois havia aprendido com o exemplo de Abraão. Se ele não tivesse cultivado o espírito de cortesia, poderia ter sido deixado a perecer com o resto de Sodoma. Quantas casas, quando fecham suas portas a um estranho, desprezam o mensageiro de Deus, que poderia trazer bênção e paz.
Ló foi alertado pelos 2 anjos. Mas a ideia de deixar aqueles que ele mais amava na terra parecia algo insuportável. Era duro abandonar sua casa luxuosa e toda a riqueza adquirida pelos trabalhos de uma vida inteira, a fim de sair como um errante, destituído de bens e da sua família. Atordoado pela tristeza, demorava-se, relutante em partir. Se não fossem os anjos de Deus puxando-os pelas mãos, todos teriam perecido. Que Jesus nos fala, lembrem-se da mulher de Ló. Sua esposa tinha exatamente o mesmo problema. De novo foi dada a ordem solene de sair passar. Entretanto, ela se aventurou a lançar um olhar para trás e se tornou um monumento do juízo de Deus. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, mas tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, como devemos ser quando chegar a nossa hora? Sem hesitar, sem súplica, mas em contrição obedecer. Se ele houvesse agido assim, sua esposa também teria conseguido escapar. O coração da esposa de Ló se apegava a Sodoma, e com Sodoma ela pereceu. Rebelara-se contra Deus, porque seus juízos estavam levando à ruína suas posses e seus filhos. Embora tivesse sido tão imensamente favorecida, entendeu que estava sendo tratada severamente. Em vez de aceitar com gratidão o livramento, olhou para trás, desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina. Seu pecado mostrou que era indigna da vida. Ela amou mais suas riquezas terrenas e sua família apostatada. Devemos tomar cuidado para não tratar de forma leviana as bondosas providências de Deus para a nossa salvação. Há cristãos que dizem: não me interessa ser salvo se minha família não for salva comigo. Acham que o céu não seria céu para eles sem a presença dos seus queridos. Tem esses uma concepção exata de sua relação com Deus? Esqueceram-se de que estão ligados pelos mais fortes laços de amor, honra e lealdade a serviço de seu Criador e Redentor? Os convites de misericórdia são dirigidos a todos. A redenção de cada alma é preciosa e um preço infinito foi pago por Jesus na nossa salvação. O próprio fato de que outros ignoram as justas reivindicações de Deus deve despertar em nós maior dedicação para honrar a Deus e levar todos a quem consigamos influenciar a aceitarem seu amor. Que ninguém, nem nada, fique entre nós e Deus. Em grande contraste com a vida de Abraão estava a de Ló. Já tinham adorado no mesmo altar, mas escolheu Sodoma para seu proveito e permitira que suas filhas se misturassem com um povo corrupto e idólatra. Contudo, retivera em seu coração o temor a Deus, pois as Escrituras o declaram um homem justo. Seu coração ficava perturbado com as conversas imorais, a violência e o crime que não podia impedir. Foi finalmente salvo como um tição tirado do fogo.
mas destituído de suas posses, de esposa, dos filhos, habitando em cavernas, coberto de infâmia em sua velhice, e deu ao mundo não uma nação de homens justos, mas 2 nações idólatras em inimizade com Deus, e que foram finalmente destruídas quando a taça da sua iniquidade foi preenchida. A herança que Deus prometeu ao seu povo não está nesse mundo. Abraão não teve posses na terra, nem sequer o espaço de um pé. Atos, capítulo 7, versículo 5. Ele tinha muitos recursos, e deles fazia uso para a glória de Deus e para o bem dos seus semelhantes. Mas não olhava para esse mundo como sua pátria. O próximo personagem que eu escolhi foi José. E ele é um excelente exemplo para os nossos jovens. Que exemplo? Como José conseguiu dar tal exemplo de firmeza de caráter, integridade e sabedoria? Em seus primeiros anos ele havia seguido o dever em vez de suas inclinações. E a honestidade, a singela confiança e a natureza nobre do jovem produziram frutos em seus atos como homem maduro. Uma vida pura e simples havia favorecido o desenvolvimento vigoroso tanto das aptidões físicas quanto das intelectuais. A comunhão com Deus constante haviam elevado e enobrecido sua natureza espiritual. Dele pode-se entender: o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó, capítulo 28, versículo 28. Eu olhei também para Israel como nação. Quando olhamos a história de Israel, pensamos como puderam cair tão rápido, após tão grandes milagres realizados por Deus, perante todos, eles e seus inimigos. Muitos olham para os israelitas daquele tempo e se admiram de sua infidelidade e murmuração, achando que se tivessem estado no lugar deles, não teriam sido tão ingratos. Mas quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifesta maior fé ou paciência. Quando levados a situações angustiantes, murmuram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Embora suas necessidades presentes sejam supridas, muitos não estão dispostos a confiar em Deus com relação ao futuro. Tem medo da pobreza e do sofrimento dos filhos. Alguns estão sempre prevendo o mal ou exagerando as dificuldades, que realmente existem. Mas desse modo seus olhos ficam cegos para as muitas bênçãos que demandam a sua gratidão. Os obstáculos acabam por separá-los de Deus, ao invés de aproximá-los de Deus, fonte de toda força. Separei mais um exemplo, Nadab e Abiú. Engraçado que muitos temas foram estudados hoje na escola sabatina. Muitas vezes deixamos nossos filhos sem correção, com pequenas coisas, considerando-as não tão sérias. Em sua juventude, Nadab e Abiú não haviam sido ensinados a ter hábitos de domínio próprio. A atividade transigente do pai e sua falta de firmeza pelo que é correto fizeram que ele negligenciasse a disciplina dos filhos. Ele permitiu que seguissem suas próprias inclinações, diferente de José. Hábitos de condescendência própria durante muito tempo
pecados. Nada muda de um dia para o outro. É lento, tanto para o bem quanto para o mal. Alcançaram sobre eles um domínio que mesmo a responsabilidade do mais sagrado ofício não teve poder para quebrar. Não haviam sido ensinados a respeitar a autoridade do Pai, nem compreendiam a necessidade da estrita obediência às ordens de Deus. A equivocada indulgência de Arão com os filhos preparou-os para se tornarem alvos dos juízos divinos. E isso lhes custou a vida, não só a vida presente, como a vida futura. Mais um. Saul. Podemos dizer como Saul, que convenceu a si mesmo que era pequena coisa deixar Agag viver e manter um rebanho como espólio. Afinal, ele o reteve para honrar a Deus. É fácil nos conhecer com um pequeno rearranjo em relação ao modo como Deus ordenara. Não é tão sério, é apenas um rearranjo. Mas Deus requer estrita obediência. Não é possível negligenciar um dos seus mandamentos e dos seus estatutos. Grande rei Davi. Davi e seu povo haviam se congregado para efetuar uma obra sagrada e se entregaram de coração alegre e voluntário. No entanto, o Senhor não podia aceitar o serviço, porque não era realizado de acordo com suas orientações. Os filisteus, que não tinham conhecimento da lei de Deus, haviam colocado a arca em uma carruagem quando a devolveram a Israel. E o Senhor aceitou o esforço que fizeram. Mais uma vez estudamos hoje, né? Os israelitas, porém, tinham em suas mãos uma declaração compreensível da vontade divina em todas as questões. A sua negligência desonrava a Deus. Em Uzá recaía a maior culpa de arrogância. A transgressão da lei de Deus havia diminuído o senso que ele tinha da santidade de Deus e trazendo sobre si pecados não confessados. Quantas vezes eu li esse texto e nunca tinha prestado atenção nisso? Confessemos todos os dias os nossos pecados. Estejamos a cada momento prontos. Atrevera-se a passar por cima da proibição divina, tocando no símbolo da presença do Senhor. Deus não podia aceitar uma obediência parcial. A morte daquele homem, levando o povo ao arrependimento, poderia impedir a necessidade de infringir juízos sobre milhares. O pecado de alguns pode espalhar como uma torrente, fazendo muitas outras almas pecarem. A forma como Deus atuou com o antigo Israel certamente não será diferente de como atua com Israel espiritual hoje. Quantos minutos? Eu peço um pouco de desculpas, porque assim, eu recebi o convite na quarta-feira à noite. Eu trabalho o dia inteiro, só preparei a noite. Então assim, eu não tive tempo de contar realmente o horário. Quantos minutos faltam? 2 horas. Tá. As 2 horas, tá 2 horas. Tem um tema que eu também escolhi, que às vezes eu penso que não é um problema, depois eu penso que é um problema na igreja. A música. O que eu vou falar não é novo para os irmãos. Todos já
passado. A música deve servir a um propósito santo, elevando os pensamentos para aquilo que é puro, nobre, edificante, despertando na alma devoção e gratitude a Deus. Nunca para exaltação própria. A música faz parte da adoração de Deus nas cortes do céu. E em nossos cânticos de louvor devemos tentar nos aproximar da harmonia do coro celestial. O treino adequado da voz é um aspecto importante da educação e não deve ser negligenciado. Cantar como parte do culto é um ato de adoração tanto quanto a prece. Alguém fala quando o outro está orando? E quando está cantando? Eu tenho um irmão muito querido, mas eu espantei. E quando eu li a primeira vez isso, eu parei de ouvir música que não seja louvor. Eu não confio em mim. Eu sei das artimanhas de Satanás. Mas ao andar no carro com ele, ligou-se o rádio e estava ali. Músicas sensuais. Um outro tema é o último. Preparação para o sábado. Deus deu uma lição prática aos israelitas, provendo porção dupla do maná na sexta-feira, ensinando-os a honrar o sábado do Senhor e, ao mesmo tempo, ensinando-os a prepararem-se na sexta-feira. Devemos fazer do dia anterior ao sábado um dia de preparação, a fim de que tudo esteja pronto para as horas sagradas. De maneira alguma devemos permitir que nossas ocupações usurpem o tempo santo. Deus determinou que se deve cuidar dos doentes e necessitados nesse dia. Mas todo trabalho desnecessário deve ser evitado. Muitos, por descuido, deixam para o início do sábado pequenas coisas que poderiam ter sido feitas no dia de preparação ou nos outros dias em que você pode trabalhar. O trabalho que é negligenciado deve ficar sem ser feito até que se tenha passado esse dia. Essa maneira de proceder auxilia a memória dos imprudentes e torná-los mais cuidadosos. Quanta coisa, né? Não devemos nos desencorajar perante as pequenas grandes e as coisas grandes, irmãos, que não vencemos. Somente em Cristo teremos o perfeito traje, ou caráter, sem rugas nem manchas ou qualquer outra coisa. Que boa esperança, que se dependesse de nós. Mas é Ele. Nem pelo poder, nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em João 7,37, versículo 37 a 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. As coisas que nós observamos nas nossas vidas, as pequenas coisas, não só merecem nossa atenção, mas também nos mostram se estamos bem, se estamos caminhando com Cristo. Pois Ele efetuou a obra em nós. Nós temos que fazer o que está em nossa esfera para que Ele possa fazer o seu trabalho maravilhoso na sua esfera santa. Nenhum de nós receberá o selo de Deus enquanto nossos caráteres estiverem manchas. É nossa obrigação remediar os defeitos nos nossos caráteres
limpar o templo da alma de qualquer impureza. Então a última chuva cairá sobre nós, da mesma forma que a chuva temporã caiu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Ninguém necessita dizer que seu caso não tem esperança, que ele não pode viver a vida de um cristão. Ampla provisão foi feita pela morte de Jesus para toda a alma. Jesus é a nossa ajuda sempre presente em tempo de necessidade. Apenas um chame em fé. E Ele prometeu ouvir e responder nossas petições. É agora que devemos nos manter e manter nossas crianças livres o máximo possível das armadilhas do mundo, porque esse mundo não pertence a Jesus. É agora que devemos lavar nosso traje de caráter e fazer o branco no sangue de Cordeiro. Assim eu encerro. Agradeço aos irmãos a atenção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos juntos nos colocar em pé neste momento e vamos cantar no final a música Teu Santo Nome. A igreja vai ter que cantar, tá bom? Que a música vai estar no playback. A gente quer ver todo mundo cantando. Louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Jesus louvará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra
Jesus. Santo Deus, Pai zeloso, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai Santo, pela tua proteção, pela tua palavra, pelos anjos que nos guardam. Obrigada, Pai, por nos enviar o Espírito Santo, que nos leva até Jesus e nos dá todo o entendimento. Amém. Ajuda-nos, Pai, a entregarmos nosso coração todos os dias, totalmente a Ti, para ser transformado. Possamos deixar para trás esse corpo de morte